Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Podcast, o podcast do curso de Sistema de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistemas de Informação aqui da ANF e hoje a gente vai conversar com um cara que eu sigo há muito tempo no Instagram, já deu uma aula aqui na ANF e tudo que ele posta eu curto porque são conteúdos legais, ele vai conversando de diversos assuntos atuais, então é algo que a gente vai ter um monte de coisa para conversar. Muito provavelmente a gente precisaria ir 3 ou 4 episódios para falar com ele, mas a gente vai tentar sintetizar e trazer as coisas mais importantes no primeiro. Hoje, como meu co-host aqui, professor Augusto, seja muito bem-vindo. E eu queria que tu comentasse também qual a tua expectativa inicial. Olá pessoal, me chamo Augusto, também sou professor do curso de Sistemas de Informação. E hoje a expectativa desse podcast estão altas. Dei uma stalkeada no Instagram do Pedro e tenho bastante perguntas para fazer e acredito que vamos ter aí um conteúdo bem denso e enriquecedor aí para a galera. Legal. E se a produção organizou certinho, o episódio passado o Augusto estava do outro lado e ele passa a vir para cá, né? Quem sabe o Pedro, a próxima, não esteja aqui. Né? Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Chegou de viagem, né? Então, tá com o mate já na mão. Gostaria que tu se apresentasse também para o pessoal. Eu espero que a produção tenha te recebido muito bem também. Fique muito à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, do Bate-Papo Podcast. Vim aqui um pouquinho falar. Realmente, hoje vou ter a oportunidade de iniciar uma aula de Fundamentos em Inteligência Artificial para pós-graduação, até fazendo já um merchan. Realmente é sensacional essa pós-graduação. Conversei bastante com o professor Cassol e as aulas estão bombando. Já deixo aqui recomendação para que todos que estão ouvindo busquem, olhem todo o material, conteúdo e se inscrevam também nessa pós maravilhosa. Já recebi, né, de agradecimento aqui um mate. Cheguei agora de viagem, mas prontamente vim aqui hoje. Então, que nem reiterando, à noite eu vou começar a aula da pós. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Augusto Bocchese. Posso dizer que estou completando ano que vem 30 anos trabalhando na área de tecnologia da informação, mais de 23 anos na área de docência. Essa jornada para conseguir manter um equilíbrio entre o aspecto profissional, pessoal e educacional, onde eu busco muito fortemente entender e me manter atualizado. Então, aqui, claro, eu sempre tenho a dizer que eu sou um eterno aprendiz. Tudo que nós vamos aprendendo todos os dias, cada vez mais, nos faz entender que nós sabemos menos e podemos realmente buscar mais conteúdo, né? Nessa minha jornada acadêmica que eu vou iniciar, acabei fazendo 2 graduações, 13 pós-graduações, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, 7 livros publicados. Na parte específica profissional, eu comecei então, né, faço ano que vem, volto a frisar 30 anos na área de tecnologia. Busquei, né, principalmente trabalhar com desenvolvimento, mas trabalhei com infraestrutura, peguei todas as boas fases da tecnologia, desde o bug do milênio, softwares livres, Linux, né? Vamos voltar um pouquinho atrás, HP-UX, SO e Unix. Depois, entrando um pouco mais em cima de ambientes de programação desktop. Trabalhei com Delphi, Fox Pro, depois Dataflex, depois fui para a linha um pouco mais web, PHP, Java. Interessante até trazer essa característica. Eu iniciei como um estagiário de uma empresa de tecnologia para software para governo e ao final de 10 anos já era um dos sócios. Depois também comecei a fazer alguns investimentos em algumas organizações. Trabalhei com meu pai. Há 3 anos atrás, mais ou menos, uma das empresas que eu gerenciava, então, foi feita uma aquisição por um grande grupo e hoje estou também, então, participando deste grupo muito mais focado na área de dados, IA, automação, hiperautomação, e hoje sou responsável toda pela parte tanto de vendas, quanto pré-vendas, quanto delivery. E estou aqui para contribuir, para buscar, né, aproximar tudo que o mercado e a academia nos remetem para esse podcast. Muito bom, muito bom. Tu trouxe bastante
marcos importantes, né? E eu acho que o nosso último marco que a gente passou foi a IA generativa aí. E com toda essa tua experiência aí de 30 anos nessa área, olhando aí metaverso, IA, qual dessas áreas vai impactar mais futuramente as próximas gerações? Excelente pergunta. Eu brinco que nesses 23 anos de docência, todas as vezes que eu ministrava palestras, workshops, imersão e aulas, eu sempre tentava prever o que ia acontecer no futuro. Então, mais ou menos em 2008 para 2009, eu fomentei muito essa linha de análise de dados, não simplesmente ferramentas de BI, mas sim como nós podíamos habilitar a inteligência artificial preditiva para conseguir potencializar a versão Analytics, né? Sair daquele abismo do BI para entrar no BA, né? Sair do Business Intelligence para ir para o Business Analytics. E sempre foi algo que eu sempre digo que o tempo vai fazendo com que o processo de evangelização e adoção comece a ser mais presente. Olhando por essa primeira perspectiva que eu trago aqui de pelo menos 15 anos atrás, eu vejo que hoje as empresas estão com um olhar muito mais presente nessa etapa. Pois em 2015, mais ou menos, eu trabalhei muito forte em cima de automação de processos robóticos, aquele próprio conceito de RPA, né, onde veio as primeiras ferramentas que o Gartner publicou como líderes do quadrante mágico, como o UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Automation Edge. Então, pensar em 2015, ou seja, 10 anos atrás, em automatizar processos, criar robôs para fazer tarefas repetitivas também era realmente algo muito distante das empresas. E eu já percebo também que hoje está muito mais presente. Hoje, até a maioria das empresas não olham mais só sobre a perspectiva daquele processo repetitivo pontual, mas eles olham o processo como um todo, um processo mais onde perpassa por várias áreas. Depois, é interessante trazer, em 2018, né, mais ou menos 7 anos atrás, eu comecei com os primeiros projetos trabalhando um conceito de experiência imersiva, a qual também tive a oportunidade de cunhar ele, onde trabalhava a questão de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e o próprio conceito do metaverso, né? Tenho certeza que vários de vocês devem imaginar, principalmente os que estão vendo esse podcast hoje, que a ideia do metaverso foi muito acelerada em cima da própria Meta, do Zuckerberg, quando ele trouxe, né, esse aparato de óculos de realidade virtual para o mercado. Mas ele é de 1992, esse conceito. Então, eu vim criando simulações, salas de aula, eventos, há 7 anos atrás. E quando realmente eu enxerguei, 2022, 2023, um avanço das empresas, principalmente na área de pessoas, segurança do trabalho, meio ambiente e no próprio processo industrial, criando simulações, foi possível perceber que tivemos alguns percalços. Por quê? Logo em 2023, houve uma aceleração muito forte da inteligência artificial generativa chegando na tua proposição. Claro que voltamos a frisar aqui, eu por também ser da docente aqui, por parte da minha vida aqui, eu gosto de frisar, né? Nós estamos falando do uso de inteligência artificial generativa 2018, né? 2018 com os primeiros processos do GPT, né? 2020 com a aceleração da OpenAI em cima dos modelos e 2022, final de 2022, com o ChatGPT potencializando e ganhando, né, 2 milhões de usuários em 2 meses. E, basicamente, quando isso aconteceu, pelo mercado, pelas pessoas, pelas comunidades, utilizar de um prompt através de linguagem natural muito mais fácil do que pensar em óculos, pensar em investimento, até porque nós pensarmos ali em 2022, nós tínhamos óculos extremamente pesados, nós tínhamos processamento muito crítico em cima do hardware, nós não tínhamos capacidade de telecomunicações muito aceleradas, então nós tínhamos alguns percalços, e principalmente na questão de construir modelos 3D para serem inseridos dentro desses ambientes. Com isso, né, a inteligência artificial generativa
teve um grande avanço no mercado. Com base nisso, eu entendo que hoje nós estamos vendo muitas ações pontuais, 2025, 2026. Ainda são ações isoladas com a utilização de inteligência artificial generativa. Tirando algumas questões como Copilot da Microsoft, Copilot do 365, Copilot do Fabric, Copilot do Power Platform. Mas, ao mesmo tempo que eu olho toda essa perspectiva, eu olho para frente, né, e respondendo de forma pragmática a tua pergunta. Eu vejo comida impressa estando muito mais acessível à população. Então, de certa forma, em 2028, provavelmente nós vamos começar a ter, inclusive, restaurantes, né, no Brasil, principalmente já com comida impressa. Então, isso eu já enxergo uma evolução. Eu enxergo também uma outra evolução para 2029, 2030, a questão do que nós falamos de robôs humanoides, semelhante ao Optimus, né, que se vocês forem lá para os Estados Unidos já tem um volume de robôs em bares, em lojas, em shoppings e etc. Inclusive o último teste do Elon Musk foi colocar, né, fazer uma curadoria e fazer com que o robô fique especialista em cortar cabelo, e ele mesmo cortou o cabelo do Elon Musk. O Gartner Group, ele traz essa perspectiva de que em 2028 as pessoas começarão novamente a fazer aquisições de óculos de realidade virtual e, né, vai além disso. Ele já identifica que as pessoas vão passar pelo menos 45 minutos do dia utilizando esses dispositivos. Mas, ao mesmo tempo, também olho pela perspectiva do que a Google lançou, né, juntamente com o Veo 3, os óculos, onde consegue enxergar tudo o que está acontecendo. É uma evolução do que a Meta trabalhou junto com a Ray-Ban, né, os testes que foram feitos com óculos mais acessíveis, semelhante a esse, são muito mais palpáveis a tudo isso. Então, eu enxergo que até 2030 nós temos essas perspectivas. Um nível de amadurecimento muito grande em cima de analytics, um nível de amadurecimento muito grande em cima de inteligência artificial generativa para o ambiente institucional, não de forma isolada, né, mas já num âmbito mais institucional. A questão de comida impressa, a questão própria do metaverso, a questão desses robôs semelhantes ao que nós olhamos como as últimas versões do Optimus, até, né, o entendimento de que a computação quântica venha a estar mais próximo. Hoje eu entendo que ela ainda é ela está muito distante do que hoje, a necessidade hoje do que o mercado necessita, mas eu vejo isso até 2030. Pós 2030, se nós pegarmos alguns autores, como Harari, principalmente, eles falam que essa evolução aí para os próximos 20 anos é que exista um processo de automatização muito maior do que nós vimos até nesses últimos 25 anos. O próprio exemplo das fábricas às escuras, né, da Xiaomi, lá na China, fazendo 2,4 milhões de dispositivos, né, móveis sem um colaborador, é isso que se prevê, isso que se percebe uma movimentação para os próximos 20 anos. E com isso, né, nós vamos ter, talvez, um volume de pessoas que sejam classificadas como inúteis, né, que não são passíveis de exploração. Então, isso talvez seja uma das principais preocupações. E também a questão específica das pessoas que utilizam a tecnologia, essas novas gerações que utilizam as tecnologias, que elas estão muito assujeitadas a tudo isso que acontece. Então, talvez sim, né? Hoje nós pensamos a ideia da inteligência artificial como copiloto, ou seja, uma ferramenta, né, que está junto com o piloto, que nós somos os pilotos. Mas se nós não tivermos um cuidado muito grande pelas próximas gerações, a inteligência artificial volta a ser piloto automático e talvez de uma forma muito mais acelerada, com tudo isso que nós já vimos hoje, né, principalmente fora essas fábricas autônomas, carros autônomos e etc. Então, eu enxergo que nós estamos indo para essas duas principais linhas do que vai acontecer nos próximos 20 anos. Perfeito, perfeito. Até pegando esse último ponto que você comentou, muitas vezes eu fico na dúvida também. Eu sou programador e
eu não quero usar a IA para tudo, porque eu vou ficar muito dependente, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, aumenta muito a minha produtividade. Então, você já deu uma deixa de que possivelmente as pessoas vão ficar muito dependentes. Então, você vai para um lado onde as pessoas vão ficar muito mais dependentes ou elas podem ser muito mais produtivas com a IA? Nós temos essas duas características. O próprio presidente da AWS, ele destaca que o que nós entendemos como desenvolvedores que vieram, né, das raízes dos anos, principalmente pós-anos 70, talvez nós não vamos ver mais. Né? Eu, quando iniciei a parte de programação, mais ou menos em 96, não tinha, né, não tinha ferramenta. As ferramentas eram VI, né, dentro de um Linux e com um monte de código escrevendo. Eu imagino, porque eu nasci em 97 e anteriormente você comentou umas tecnologias, umas linguagens assim que eu não conheço. Para mim é Java, Python, JavaScript. Essas aí eu não conheço, não. Mas muito legal isso, porque esse padrão de desenvolvedor que existia anteriormente, eu entendo que não vai existir mais, tá? Ele vai estar cada vez mais extinto, porque tem novas gerações. Essas novas gerações que estão vindo, independentemente da linguagem, elas tiveram IDEs, o próprio GitHub, né, com o Copilot, acelerou muito a facilidade, independentemente de linguagem, independentemente de ferramenta, aceleração de códigos. Eu percebo muito fortemente aqui, em cima do que eu mais estudo de principais parceiros de negócio, é a Microsoft. Então, todo o portfólio que a Microsoft lança é em cima de low-code ou no-code. Então, se nós formos pensar, quem vai desenvolver um aplicativo? Poderia pensar em React, poderia pensar em Flutter, poderia pensar em PHP, poderia pensar em Java, Python e etc. Hoje já tem uma solução, né, por exemplo, dentro do Power Platform, que é o Power Apps. O Power Apps não precisa codificar nenhuma linha para conseguir criar interfaces, pequenas regras de negócio. Então, isso já faz. O Power Pages, hoje, para usuários de negócio, que é muitas vezes quem detém aquele problema de negócio, ele vem com uma função que ele escreve num papel de pão, tira uma foto e aquilo vira um sistema, sem ter tido uma linha de código. Quando nós pensamos aquele exemplo que eu falei anteriormente de robôs, hoje tu podes utilizar o Power Automate e falar, me cria um robô que entre na minha caixa de e-mail, verifique se veio o e-mail do Augusto, né, tal domínio, e se fizer, já responda automaticamente. Isso faz de forma automática. Então, todo esse aparato de ferramentas low-code, e principalmente essa aceleração para o no-code, ela está mais presente nessa nova concepção. Então, hoje, os desenvolvedores, eles têm que cada vez mais serem especialistas no negócio, terem uma análise crítica, ter um uso de criatividade para conseguir entender a tecnologia como meio e não como fim. Né? Então, eu enxergo que isso é extremamente positivo. Mesmo, por exemplo, Python. Eu quero fazer uma regressão linear simples utilizando Python para fazer um modelo estatístico avançado para fazer uma tendência futura. Bom, legal, eu posso desenvolver tudo isso e está tudo certo. Hoje, se nós pegarmos ferramentas como exemplo, um Fabric, nós podemos abrir um notebook, criar lá um arquivo em branco de PySpark, que importe um Pandas, uma biblioteca Pandas, bota no chat GPT, escreve qualquer coisa, vai vir, né, vai trazer um código, vai colocar ali, vai dar um monte de erro, mas o usuário vai pegar aquele erro e vai botar lá. Deu esse erro, aí volta lá. Até que em um determinado momento vai funcionar. Né? Então, ou seja, essas tecnologias, elas, para aquelas pessoas que têm menos conhecimento, agora indo ao encontro da tua resposta, para quem tem menos conhecimento, nós estamos conseguindo nos aproximar. Né? Então, aquela pessoa que não tem conhecimento, eu estou conseguindo entregar ferramentas para ela, que com base nos desafios ou no problema que ele quer resolver, está facilitando a vida dele. Ao mesmo tempo,
Onde é que eu enxergo hoje essa nova idealização de desenvolvedores? Muito numa linha de arquitetura. Ou seja, como é que eu enxergo a minha solução que não seja somente os códigos? Eu tenho que pensar em microserviços, eu tenho que pensar em como eu me conecto com as outras soluções, eu tenho que pensar em como eu crio agentes conversacionais dentro da minha solução, eu preciso pensar como eu sustento essa operação, como é que ela vai ser escalável, como é que ela vai ser auditável, como é que ela vai ser governada. Então, esse arquiteto, esse desenvolvedor, que muitas vezes ele vai virar um especialista muito mais focado em arquitetura de soluções do que propriamente aquele desenvolvedor que escreve códigos para uma atividade, para uma interface, para uma ideia, para uma regra de negócio. Eu vejo que isso cada vez mais, a área de negócio ela vai ser empoderada para fazer, né, com os seus limitantes. Então, eu pego cases, por exemplo, assim, um case que eu achei muito interessante. Um grupo de empresas, né, bem conhecida ali na Serra Gaúcha, começou a fazer o processo de adoção de RPA. Então, basicamente, como é que iniciou? Iniciou com fornecedores e com desenvolvedores de robô, né, e o EPF. Desenvolve. Num determinado momento, cheguei num dia, tinha um treinamento de como criar robôs. Daí eu olhei lá, tinham 20 pessoas e não tinha ninguém de pessoas conhecidas. Daí me surpreendeu, porque, né, eu estando em sala de aula, dando aula, conhecendo pessoas técnicas, em algum momento daquelas 20 eu tinha que conhecer alguém, né? E não tinha ninguém. E aí que eu olhei e disse, não, deixa eu perguntar né, esperei um intervalo e pedi para o instrutor, aula de legal, de como construir robôs, né, usando o UiPath. Ele disse sim, eu disse, pô, tu vê, né, coincidência ou não, eu tô me sentindo velho porque eu não conheço mais ninguém daqui, né? Daí ele disse, não, Pedrinho, é que todos esses caras aqui são de áreas de negócio já. A área técnica, ela tá migrando agora para orquestrar esses robôs, sustentar, monitorar, e não mais codificar aquele processo que o usuário sabe como é que é. Então, eles estão indo para uma outra área, eles estão olhando aquela farm de robôs e não aquele processo pontual que está sendo executado. Como é que eu faço, como é que eu consigo usar uma licença, né, de um robô não atendido, por hipótese, ou de um robô atendido, e eu consigo escalar isso para várias coisas de vários setores, mas o processo de negócio é o usuário final que está começando a construir, então eu preciso empoderar ele. Então eu vejo que gradativamente isso vai acontecer, né, esse empoderamento do usuário final, desse cara que detém a regra de negócio, a área de tecnologia menos produção de código, né, ou a produção de código necessária, ela vai estar sendo ajudada por esses modelos, né, de inteligência artificial generativa. Mas, ao mesmo tempo, esse novo perfil desse gestor de tecnologia ou desse arquiteto de soluções, que ele está olhando o todo, né? Então, quando se fala de multi-agentes, eu tenho um agente no sistema A, um agente no sistema B, um agente no sistema C. Como é que eu faço esses caras se integrar? Nós já saímos da camada naquele bom sentido de usar uma API, uma API, né? Fazer uma integração via banco. Não, eu já estou começando a pensar em como agentes conversam com outros agentes. Então, eu vejo essa evolução. E as novas gerações de desenvolvedores e a própria academia, nós já estamos entregando também, né, essa formação já com alguns passos mais prontos. Ou seja, bibliotecas. Porta essa biblioteca do Pandas, tem tudo aqui. Não precisa mais desenvolver né, do zero. A gente também acaba que a gente vai ganhar um pouco mais de liberdade, vai descentralizar esse conhecimento, né? A gente não vai precisar estar lá, muitas vezes, resolvendo um problema que um administrador consegue resolver, ou um contabilista, então... E aí tu comentou bastante sobre inovações, sobre agentes, e aí eu fiquei pensando aqui, como é que a segurança da informação está sendo tratada para tudo isso? Porque vai ter um monte de gente mexendo com dado, vai ter um monte de agentes de IA e tudo mais, como é que tu vê isso para o futuro? Perfeito. Esse é um tema... que eu brinquei e venho falando, pelo menos assim, nos últimos 30 dias, muito, que é o tema de governança de dados e IA. Hoje é um tema muito latente, eu vejo, inclusive, que
CIOs, CTOs, né, gestores, gerentes de tecnologia, eles já começaram a perceber a importância disto e começaram a olhar o seguinte: antes de eu disponibilizar uma ferramenta para os meus usuários, né, colaboradores ou pares, como é que eu gerencio e audito isso? Então, o que acontece? Hoje, aqui eu vou tentar trazer um pouco mais em cima da solução da Microsoft, que é onde eu tenho um conhecimento um pouco maior. Né? Hoje nós falamos de governança de dados IA sobre diversas características. E isso vai englobar a parte de segurança propriamente dito. Quando se faz uma entrega de uma inteligência artificial, eu preciso pensar nos 6 princípios da IA. Né? Privacidade, responsabilidade, justiça, imparcialidade, segurança e etc. Então, isso aqui eu tenho os guarda-rails que eu consigo trabalhar. Então, eu tenho 3 tipos de guarda-rails. Aqueles guarda-rails que nós falamos nativos de soluções, exemplo de um Copilot, eu tenho guarda-rails nativos que eu consigo já dizer, se tiver alguma frase que fale sobre agressiva, o próprio guarda-rail ele consegue já fazer isso. Eu posso fazer guarda-rails personalizados ou configuráveis por domínio da informação. Tá? Ou seja, eu posso criar domínios para a base de conhecimento que aquele assistente ou agente, muitas vezes eu vou classificar, até antes de continuar. O assistente é o que nós olhamos e enxergamos, que é parecido com o chatbot, que ele está perguntando e respondendo só, né? E está, assim, olhando uma base de conhecimento. O agente, ele já é algo que ele consegue executar ações e também tomar ações, né? Só para fazer essa separação. Então, o que acontece? Voltando àquela reflexão, dentro dos guarda-rails, nós conseguimos classificar quem tem acesso àquele domínio. Então, eu tenho, por exemplo, domínios de informações de gestão de pessoas. Então, eu consigo dizer que essa camada do repositório de dados, ela é de gestão de pessoas. E eu consigo, através de um Entra ID, de uma classificação de grupos, usuários e perfis, dizer que esses usuários só conseguem consumir daqui. Isso também funciona tanto para documentos, né, dados estruturados, que são oriundos de bases de dados, dados não estruturados e semi-estruturados. Então, eu consigo colocar camadas de interação de domínio. E também consigo auditar isso tudo. Então, ou seja, eu consigo auditar pessoas que estão tentando acessar um documento e não poderiam. Depois eu tenho guarda-rails que estão muito mais focados a nível de segurança. Ou seja, se trabalha muito a relação de rotulagem de documentos. Toda vez que o conceito de DLP, né, de proteção proteção de dados perdidos. Então, ou seja, eu consigo fazer com que todos os documentos que são gerados, recebidos por e-mail, reuniões e etc., recebam um rótulo. E esse rótulo ele pode ser público, privado, público interno, sigiloso. Isso tudo faz com que também esses guarda-rails olhem essas rotulagens e dessas rotulagens ele automaticamente criptografa as informações se porventura alguém tentar acessar que não deveria. Vamos pegar um exemplo. Alguém porventura pegou um documento, tá, que ele tem acesso. Então o Pedro tem acesso, mas ele é um documento interno que o Pedro pode acessar. O Pedro, sem querer ou por querer, pegou esse documento e mandou por e-mail. Quando aquela pessoa acessar, não vai vir, o arquivo não vai abrir. Eu estou numa reunião do Teams. Pedro, estou numa reunião com o Augusto, por hipótese. Né? Eu vou compartilhar minha tela, quando eu for abrir o documento, o Augusto não vai enxergar. Então eu consigo... A gente tem várias camadas de segurança. Tem várias camadas de segurança, inclusive os próprios... colocar para que... Daí recursos utilizando inteligência artificial, que ele verifique se tem documentos que o usuário rotulou, mas pelas características é outra rotulagem. Então, talvez até alguém tentar, para mim isso aqui é esse documento. Não, mas com essas características, automaticamente ele diz, não, esse documento é outra coisa, tem que ser classificado como outra coisa. E além de tudo isso, né, existe hoje uma camada que se chama Purview dentro, né, da Microsoft, que ela é como se ela estivesse logando tudo que está acontecendo dentro do ambiente.
Então, quem acessou, o que fez, por que fez e etc. Então, hoje já tem empresas que têm auditores de dados. Então, ele fica o dia inteiro olhando o que foi gerado, dashboard, isso aqui é uma anomalia, isso aqui... então deixa eu fazer uma ação. Então, ele já fica monitorando tudo isso. Mesmo aplicando várias regras de segurança, DLP, Intune, Defender e etc., né? Mas também tu consegues fazer ter todo E é mais esse uma cuidado. área para o pessoal da TI que vai ter Nossa, que... É mais uma área que a área de tecnologia vai ter que assumir para si. Né? Então, é interessante que se nós pegarmos a analogia de ferramentas de BI, vamos pegar aqui Power BI, Tableau, Click e Looker. Até botar lá 2010, existia uma dependência muito grande da área de tecnologia de desenvolver para entregar um dashboard lá para o usuário. Ele tinha que ir lá, conectar no banco, fazer uma conexão, extrair o dado, monta o dashboard, publicava e entregava. A partir de 2015, principalmente, né, já houve fazer com que essas ferramentas já fossem passadas para o usuário final. Primeiro, para aquele usuário que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais analítico, né? E ele já começou a construir. E a área de tecnologia fez o quê? Começou só a organizar os fluxos de dados e o dataset. Deixou lá a parte... Não, isso aqui tu não vai ter usuário, nada, mas eu te deixo já um prontinho, um repositório para tu conectar. E agora, se nós pegarmos 2025, poucas empresas hoje têm um profissional classificado no cargo de analista de BI dentro da área técnica, né? Na área de tecnologia. Já é a área de negócio que tem isso. E já tem estudos falando que a partir de 2028, o que nós pensamos hoje de cientista de dados, que hoje tem um perfil técnico, já seja um cientista de negócio. Então, também já sai esse perfil desse matemático, ou desse cara tão mais estatístico, né, que usa a tecnologia para conseguir fazer análises preditivas ou prescritivas, e ele já começa a também tá lá na ponta, já nas áreas. E é então, engraçado tudo vai mudar. que isso, a nossa especialização aqui, eu dei aula no primeiro módulo, agora tu vai dar aula, a gente tem talvez uns 30% da área técnica. E é uma especialização em IA e dados. E o resto é contabilistas ou tecnista. Então, tudo pessoas, porque a gente vai saindo, a gente vai ficando mais longe, né? Isso. E essas pessoas estão começando a olhar sobre essa perspectiva e também estão querendo se inserir dentro de... E é uma necessidade, né? Uma necessidade. Hoje é necessário conhecer tecnologia. E não só conhecer tecnologia, o conceito da tecnologia, mas como aplicar para conseguir, né, de certa forma, aumentar a produtividade dentro da empresa e... que daí a gente trabalha com 3 esferas, né? Aumentar a produtividade do colaborador, propriamente dito, depois do setor como um todo, para que afete toda a organização. A tecnologia passando por tudo isso. Por isso que até a própria parte do RPA em si, ele agora já saiu daquela questão pontual do setor para pensar o processo como um todo. Né? Não, isso aqui eu passo... uma nota... Eu quero fazer com que o robô leia um XML do e-mail e lance no sistema. Não. Eu tenho que olhar o todo. Eu tenho que olhar suprimentos, eu tenho que olhar produção, eu tenho que olhar vendas, não é mais só aquela atividade pontual. Eu tenho que olhar o processo como um todo e automatizar todo este processo. Aí tu não vai ter várias tecnologias. Perfeito. Bastante coisa. Até fazer um parênteses aqui, que você comentou bastante da parte de que a gente sai de um modelo onde o desenvolvedor ele não escreve código, ele vai pensando na arquitetura, né? Então, meus alunos de segunda-feira da disciplina de arquitetura de software, veja a importância daquilo que eu falo em sala de aula. A gente não quer mais saber de código lindo, a gente vai pensar em arquitetar, em como escalar a aplicação. Acho que eles escutam... Vai ser material complementar do... Exato, eles vão ter que assistir esse podcast. E se for ver, assim, ó, vamos pensar assim, ó. Quer mais um mate? Eu aceito. Bem nessa linha que o Augusto trouxe. Em 96, quando eu comecei 96 para 97, quando eu comecei a programar em PHP,
era, né, realmente, pessoal, era em cima de um VI, que era uma tela preta, escrevia VI, abria o nome do arquivo e escrevia um monte de código. Se o pessoal quer saber, procura aí. Como era formatar o Windows 98? Pode ser também. Depois veio o Vim, que era colorido já tinham algumas características coloridas. E aí tem o Nano depois. Mas daí quando veio o Dreamweaver, que era uma ferramenta assim maravilhosa, onde eu podia arrastar componentes e fazer um negócio, mas daí quando tu arrastava, tu dizia que perfeito que estava fazendo isso. Daí quando tu mandava assim, exibir código, virava os códigos, né, a ferramenta IDE bagunçava muitos códigos, deixava com menos performance. Mas hoje tá tão automatizado essa criação os códigos, eles já estão mais inteligentes, as ferramentas, e principalmente quando quando nós pensarmos hoje Gemini, Grok, DeepSeek, Kiwin, Llama, né, GPT e etc., como eles tiveram uma raspagem de muita documentação e códigos, os códigos hoje, eles, de certa forma, eles estão muito mais preparados, limpos, preocupados com boas práticas de codificação do que propriamente o que era anteriormente. Então, eu enxergo assim, antes, vamos voltar lá, 97, cara, cada um fazia do seu jeito, né? Variável, função teste 1, função teste 2. Né? Depois veio... Né? Tem aluno que ainda faz isso, tá? A, B, C, deixa eu dar um arrepio. Seguindo o padrão eu. O padrão eu mais. Eu underscore. Depois veio o Dreamweaver e bagunçou tudo. Ele criava códigos através de arrastar componentes, mas criava uma bagunça. Agora eu já enxergo aqui, por exemplo, se nós pensarmos o GitHub, o Copilot para o GitHub, Copilot for GitHub, ele... estou programando em Python, validador de CPF. Ele já pega as melhores práticas de um validador e já traz bonitinho com todas as regras. Então, tu não precisa usar nenhuma biblioteca, entre aspas. Que biblioteca eu vou buscar no Google para isso? E se porventura aquilo que veio está errado, eu vou colocar numa ferramenta que faça esse teste e vai executar quando eu for depurar. Então, eu acho que hoje nós estamos muito mais... palpáveis e gerando códigos melhores do que nós gerávamos, né, há 15 anos atrás. Perfeito. Não, estou muito satisfeito. Augusto, acho que a gente deveria ter mais alguns episódios. O professor vai voltar para cá, então a gente vai fazer um outro episódio. Vamos fazer. Isso que a gente stalkeou só até a segunda linha do teu Instagram, né? Imagina a gente chegar até lá embaixo. Então, no final do nosso episódio, daqui a pouco vai aparecer a nossa logo aqui. Mas a gente... Agora a produção é rápida. Aí, ó. O nome do nosso podcast é Byte Papo, a gente faz um momento bit a bit. Tu responde o que vier da cabeça, rápido, mas se quiser justificar, fica à vontade. Então, realidade ou simulação? Realidade. Melhor IA da atualidade. Complicado, porque assim... Pode ser eu vou justificar, porque eu vou ter que lançaram justificar. uma semana passada. E aí cada IA, ela tá cada vez mais se especializando. O GPT-5, muito bom. Gemini, raciocínio lógico, muito bom. Llama 3 para projetos em CAD, excelente. Grok para informações sigilosas, muito bom. Então... é bem complexo uma resposta dessa, né? Eu acho que cada um tem uma especialidade e os próprios modelos dessas empresas, eles colocam... Cada vez mais está acontecendo aquilo que talvez seja interessante nós falarmos hoje, dessa migração dos LLMs para os SLMs e depois para os HRs. Até acho que é importante você comentar um pouco o que é LLM, o que é, sabe, para o pessoal entender, porque a gente já está migrando, mas talvez eles não sabem o que é LLM. Os LLMs são os modelos de larga linguagem que, se nós fizermos uma analogia, por exemplo, do Google, hoje o Google, né, escaneia ou faz uma raspagem de um volume de dados, sejam de enciclopédias, de dados de internet, e coloca tudo dentro de um grande repositório, indexa, vetoriza, e tu consegues colocar um agente conversacional, né? Ou instanciar um modelo, instanciar um modelo conversacional que ele consegue conversar com todos aqueles dados
Só que, ao mesmo tempo, ele começa a ficar genérico, né? Ele é mais generalista. E muitas vezes ele tem uma criatividade muito alta, por isso que se chama inteligência artificial generativa. Então, ele cria uma nova coisa. Hoje, a forma que as empresas estão enxergando, isso tem muitos projetos de incentivo para BNDES, FINEP e etc., que é pegar esses modelos, utilizar técnicas de fine tuning, curadoria, o próprio RAG, né, para fazer com que esse modelo ele interprete somente aquelas características ou aquele assunto. Então, tem pessoas que já têm o domínio do assunto, já começam a trazer e dizer o seguinte, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e aí vocês vão criar um modelo, que alguns dizem que é um modelo de especialista ou um modelo pequeno, por isso que é um SLM, pode ser o S de small ou de especialista, né? Então, se cria essa especialização desses modelos. E esses modelos é o que hoje o mercado está enxergando como algo interessante para ser utilizado por pessoas. O Grok liberou, há 2 semanas atrás, o Grok Baby, que é um modelo, utilizando a ideia do modelo do Grok, só que para crianças. Então, ele pegou o modelo grande e especializou agora só para crianças até 8 anos. Então, esse é o processo que vai ter vinhos, comidas. Então, ele vai ser um modelo basicamente especialista. Então, eu vejo que cada dia que passa, temos modelos novos, temos modelos mais interessantes. E por que eu trago o GPT-5, que foi bem interessante? Não sei se vocês viram, foi ontem, que saiu no X. Lembrando que o episódio deve sair em outubro, né? Tá. Então, em agosto saiu. Em agosto. Porque até lá pode ter o GPT-6. Já vai ter um modelo melhor. Sim, saiu dia 27. Então, assim, ó, pessoal, procurem lá dia 27 de agosto de 2025, né? Onde alguém que estava usando o GPT-5, porque o que acontecia com o próprio GPT, não querendo se estender, eu acho que é bem legal aqui, eu já me coloco à disposição para vir mais vezes. Quando tu fala de um modelo, né, de uma inteligência artificial generativa, ele vai ficar criando coisas, principalmente, né, a gente vai falar que algumas vezes alucina, mas ele vai, até o final, vai, né, potencializar ao máximo a sua criatividade. E um usuário, né, que estava usando o GPT-5, porque logo foi liberado, o modelo disse assim, me desculpe, mas essas informações eu não consigo ajudar. Eu não tenho conhecimento disto. E aí ele, cara, ele olhou aquilo ali e publicou. E aí, nossa, viralizou nas redes, né? Porque em algum momento criou como se fosse uma inteligência... O GPT-5 parecia um humano, que em determinado momento não sabe sobre determinado assunto, né? Ele sabia de tudo, mas agora não sabe. Então, eu vejo que isso começa a ir para um outro paradigma agora que nós vamos estar vendo pós-agosto. Perfeito. Sabe que eu perguntei pro GPT esses dias, você consegue criar GIF? Aí ele falou, não consigo, mas ele sempre tá para te agradar, né? Ele vai... Eu não consigo, mas eu posso criar uma sequência de imagens, você usa esse site. Aí fui no Gemini e falei, você consegue criar? Ele falou, não, ponto. Só. É isso aí, ó. Exatamente isso. Bom, vamos pro próximo, então. Agora comentou que tu tem uma experiência já com educação. O que é o mais difícil de ensinar? Eu vou dizer que talvez despertar a criatividade e a necessidade de ser um líder do futuro. Perfeito. E o metaverso? Morreu ou não? Não, o metaverso não morreu. Eu até fiz brinquei e postei também um post ali no Instagram e no LinkedIn. O metaverso, eu vou dizer que foi uma das coisas que, nesses meus quase 30 anos de profissão na área de tecnologia, foi onde o Pedro conseguiu aparecer para o Brasil. Né? Como em 2016, ali, eu comecei a fazer muito projeto de realidade virtual, né? Então eu tinha muito case. Eu tinha case com baterias Moura, né? A gente fazia baterias, o cara olhava para a bateria, saía uma bateria para montar como é que se explicava a bateria. Fizemos case para Coca-Cola, lá mexicana, para Fenza. O cara botava e saía com os caras com os pallets, com as Coca-Colas, fazia treinamentos imersivos. Então, quando deu o boom do metaverso,
tinha muito projeto já. Então, era muito fácil mostrar avatares conversando, interações. Eu fiz no Brasil, eu fiz a primeira audiência de um processo criminal no metaverso. Eu fiz a primeira reunião de uma prefeitura no metaverso, a primeira aula no metaverso, um laboratório de anatomia para apresentação de um projeto no MEC, uma simulação de bebida de vinho numa festa em São Paulo, um quarto que a pessoa entrava, né? Imaginem o seguinte, como é que foi? Formobile. Era um evento em São Paulo, então, juntamente com o pessoal da Simple, nós montamos um lugar que era todo sem nada e tinha uma porta, e a pessoa botava o óculos atrás da porta. E aí, então, ela abria a porta, empurrava, né, fazendo o mesmo efeito, e entrava no ambiente, e aí ele mexia, mudava os lugares, mudava piso, o sofá, tudo. Então, quando tudo isso aconteceu, né, eu acabei sendo convidado para dar aula, para ser uma das 3 pessoas da Exame Academy para dar aula de metaverso. Então, isso gerou uma notoriedade muito grande nisso, né? Acabava dando palestra, muitas palestras, e aula também. Eu tive um bom engajamento. E lá na Exame também, as aulas eram dentro do metaverso. Então, os 3 professores, eu e mais os outros 2 professores, e aí montamos lá tudo e fizemos. A Isa e o Godoy. Só que logo depois, né, veio essa onda da inteligência artificial, né, aquela questão das demissões da Meta, com base na equipe que estava trabalhando fortemente em cima do Quest 3. Mas ok, daí eu comecei também a entender, vou acompanhar o que o Gartner fala sobre isso. Até porque o Gartner hoje, para mim, é uma das principais referências. Tem o Gartner e o ISD, que são as principais referências globais no âmbito de tecnologias, empresas, soluções, etc. E o Gartner fez pesquisa em 2024, 2025, agora, e eles publicaram dizendo que eles entendem que a partir de 2028 vai existir um processo que está acontecendo natural, talvez para esse portfólio novo da Google de óculos, pela nova ação do Zuckerberg, da Meta, querer comprar toda ser acionista principal da Ray-Ban, né? E voltar a fomentar em cima da solução do Quest, um pouco mais confortável para isso. E hoje nós temos mais processamento, nós conseguimos ter equipamentos, né, usáveis com mais processamento. A parte do 3D com inteligência artificial generativa, ela vai ajudar muito isso. Porque antes nós necessitávamos de humanos de desenvolvimento do 3D, e isso é muito custoso. Depois jogando numa Unreal, numa Unity, etc. Então, mas toda vez que eu ia nas empresas para falar sobre isso, era, eu não tenho esse objeto em 3D, eu não tenho essa cena em 3D, eu não tenho essa luminária em 3D, eu não tenho essa cadeira em 3D, tudo era difícil. E agora está facilitando muito isso, né? Então eu vejo, e o Gartner aponta isso também, que a evolução da inteligência artificial generativa para a construção de modelos 3D para segundo semestre de 2027 vai estar muito mais presente, e esses arquivos integrados com esses dispositivos, integrados com uma comunicação de 5G muito mais palpável, com dispositivos mais leves para poder utilizar mais tempo, é o que eles entendem que vai voltar a essa aceleração. Então a inteligência artificial generativa vem para criar coisas. Eu não olho ela porque ela é criativa para criar um documento, uma imagem, um vídeo. Mas quando eu vejo uma inteligência artificial generativa, como o Llama 3, abrindo arquivos CAD e interpretando arquivos CAD, criando modelos 3D, tudo que era difícil fazer antes, porque, a criatividade, alguém podia ficar lá 2 horas pensando em alguma coisa, vai montar, mas tudo bem, ela acelerou isso, mas
tipos de arquivos que eram quase que impossíveis de uma pessoa construir, né, ou demoraria muito tempo para fazer um 3D, eles estão fazendo isso muito mais fácil. Então, eles apontam que a partir de 2028 nós vamos ver uma nova era do metaverso, como isso aconteceu também, né? Se nós pegarmos aí, só para finalizar, a inteligência artificial, né? A gente pode falar que ela foi iniciada em 1942, ou 1950, ou 1956. Leis da robótica em 42, teste de Alan Turing em 1950, conferência de inteligência artificial de Dartmouth em 56. Qualquer um desses 3 marcos pode ser considerado o início, mas depois nós tivemos o esquecimento da IA. 2 esquecimentos, né? Então, eu olho a perspectiva do metaverso como um esquecimento por um tempo que vai ficar ali 5 anos esquecido e depois ele volta novamente. Perfeito, perfeito. E para quem está começando, qual é a melhor linguagem de programação? Vou dizer que Python hoje, né? Hoje, assim, Python é o que, basicamente, se quiser ser um implementador de código, é usar Python. Não tem, acho que eu não conseguiria recomendar fora isso. Eu sou apaixonado por PHP, né? Sempre brinco com PHP e Java, mas hoje qualquer recomendação ou sugestão eu iria para Python. Um primeiro código que te deu orgulho, assim, quando você iniciou, assim, nossa, esse é legal. Esse aqui, esse orgulho. foi show. Esse foi assim, ó. Foi... Não me lembro se foi 2000 ou 2001, tá? Eu desenvolvi um portal para a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Antes existia... Vocês não se lembram, que vocês são muito novos, né? Mas existia no TechNet, depois veio o ZAS, para depois vir o Terra. Né? O que a gente conhece, terra.com.br, antes era ZAS, antes era no TechNet. E existia quando os municípios não tinham poder de construir seus próprios sites, eles usavam as cidades virtuais do Terra, né, que era ZAS, e era no TechNet. Então, imagina assim, o Terra hoje tinha lá do ladinho menu cidades. Tinha todas as cidades do Brasil. E eles davam manutenção das cidades. Então, botavam os eventos, falava notícias da cidade e etc. Isso século passado. Né? E a Prefeitura de Caxias do Sul optou por desenvolver um site e sair desse portal e ter um site próprio, caxias.rs.gov.br. E eu fui o programador que desenvolveu tudo isso. Com Postgres, MySQL, né? Era duas partes de banco, inclusive uma central de atendimento, e toda a parte do site em PHP. PHP 3 ainda. E como era 100% software livre, né? Teve o evento do Linux Tier, não sei qual que era um de São Paulo. E aí nós fomos convidados a expor esse projeto. E veio o John Maddock. Aí o John Maddock veio e disse, guri, me mostra aí como é que funciona isso. Ele deve ter ficado, acho que 2 minutos, mas para aquilo lá parecia, né, uma hora inteira, né? Ele lá mostrei, disse, que legal, tá. Depois acabou. Esse foi para mim um dos marcos de uma entrega realmente que impactou a comunidade de software livre, né? Impactou um idealizador do Linux, impactou um município inteiro. Né? Então, que realmente fez uma transformação com o uso de tecnologia. Talvez aqui seja o principal marco. E pro aluno que está agora no ensino médio, que dica que tu dá para esse cara que quer entrar na área de tecnologia? Bom, agosto de 2025, né? Estamos falando. Setembro pode mudar, né? Eu diria que agosto de 2025, o mercado necessita de profissionais que trabalhem com arquitetura de dados. Tá? E aqui, quando eu falo dados, não é só a engenharia de dados, né? Mas eu potencializo com a parte de ciência de dados também.
né? Ou seja, conseguir conectar todos os dados que uma empresa tem, não somente os dados estruturados, que é aqueles RPs, força de venda, etc., mas documentos do Word, reuniões, telas, vídeos, gravações, áudios, qualquer coisa que a empresa esteja gerando, tem que olhar tudo aquilo ali como um único repositório, integrar tudo isso, fazer com que isso seja algo factível e sustentável e escalável, porque os dados vão cada vez vir mais, né? E fazer com que seja possível analisar tudo isso. Então, gerar insights com base em toda essa massa de dados cruzada. Hoje eu enxergo que é o que o mercado quer, né? E claro, nós vamos estar falando de alguns processos de RPA, alguns processos de IA preditivo. Mas tudo vai estar na tecnologia. Tudo vai estar na tecnologia, mas eu vejo que hoje o mercado busca este tipo de profissional, e eu volto a frisar, eu entendo que isso aqui vai, pelo menos até os próximos 5 anos. Depois vai ter aquela onda do que nós falamos de governança de dados, eu acho que, mas eu acho que agora tem poucas empresas que têm poder aquisitivo e que vão investir numa linha de governança. Então, para esse cara que está entrando agora, ele tem 2 perspectivas. Quer entrar rápido no mercado. Acho que nessa parte de dados faz todo sentido. Quem quer pensar, né, numa construção é governança, auditoria, segurança de dados, IA e automação, orquestração. Aí eu vejo que tem resultado bom. Perfeito. Muito bom. Muito legal. E só para complementar, qual é a primeira comida que tu vai pedir impressa quando tiver? Um hambúrguer, né? Tá registrado. Perfeito. Agradecemos o Pedro, agradecemos demais a tua participação, Augusto. Eu tô satisfeito. Eu também. Nós vamos ter que marcar mais com o Pedro aí. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, se inscrever no nosso canal, acessar o site da faculdade também. Aí você consegue ver todas as informações do curso, da especialização que o Pedro trouxe. E a gente se vê no próximo Bate Papo Podcast.